Nos últimos dias, um nome voltou a pipocar forte nas manchetes do mercado: Michael Burry, investidor que ficou famoso por apostar contra o mercado imobiliário antes da crise de 2008. E sim, eu já consigo imaginar os comentários: mas o Burry já previu 100 das últimas 2 crises. Justo, ele costuma ser cedo. Às vezes cedo demais. Só que tem um ponto importante: muitas vezes ele não está totalmente errado no diagnóstico, só erra o timing. E quando esse cara começa a soltar uma sequência de posts com pilhas de evidências, dizendo que as grandes empresas ligadas a AI estão manipulando números para parecerem mais valiosas, eu presto atenção. E não sou só eu. A NVIDIA e a Palantir também prestaram, tanto que as duas responderam publicamente. Então, o que exatamente está acontecendo? Neste vídeo eu vou te explicar o que o Burry está acusando, o que a NVIDIA e Palantir responderam e, principalmente, se isso coloca o mercado numa rota de queda feia. O que Michael Burry está dizendo? 3 acusações principais nas últimas semanas. O Burry martelou 3 pontos. Vamos por partes. Bem didático. Negócios circulares inflando receita artificialmente. O primeiro ponto é o mais explosivo. Segundo Burry, existe um volume enorme de acordos circulares entre empresas de IA. Isso pode inflar a receita como se existisse uma demanda real gigantesca, quando na verdade é o mesmo dinheiro rodando dentro do mesmo grupo. Ele cita, por exemplo, um mapa de relações com empresas como a NVIDIA, OpenAI, Microsoft, Oracle, AMD e outras, mostrando um ecossistema onde uma empresa investe na outra, a outra usa esse dinheiro para comprar chips, nuvem e serviços. Uma terceira entra com mais investimento e o dinheiro vai voltando em loop. Na superfície parece lindo. Olha como o setor é forte. Todo mundo investindo, todo mundo gastando bilhões em computação, todo mundo assinando contratos gigantes. Mas, para o Burry, isso não é demanda orgânica. Isso é financiamento circular. É como se o mercado estivesse contando os mesmos dólares várias vezes, como receita, enquanto eles passam por essa teia. Ele compara isso a uma situação bem simples e engraçada que viraliza como meme. Alguém deve 20, só tem 10, paga 10, o outro pega esses 10 e repaga o próximo. E no final parece que todo mundo recebeu, mas na prática o dinheiro só ficou girando. No caso da IA, seria algo assim: NVIDIA investe em uma empresa, o startup, essa empresa usa dinheiro para comprar GPUs da NVIDIA, outra gigante entra e compra mais hardware, e depois assina contratos bilionários com a mesma rede de players. O ponto-chave do Burry é uma frase bem forte: quase todos os clientes são financiados pelos próprios fornecedores. Traduzindo, parte da demanda estaria sendo sustentada por investimento vindo dos mesmos grupos que se beneficiam dessa compra. E por que isso importa? Porque o mercado está precificando a IA como se fosse uma onda de demanda final de usuários reais e recorrentes. Só que, se boa parte do crescimento tiver vindo desse circuito, o crescimento não é natural, é fabricado pelo fluxo de capital. 2. O crescimento de verdade estaria desacelerando. A segunda acusação é uma consequência da primeira. Burry diz que, quando você tira o efeito desses acordos e olha o motor real do bom da IA, o ritmo não parece tão absurdo quanto a narrativa faz parecer. Ele aponta para o mercado de cloud computing, nuvem, que deveria estar explodindo se a AI estivesse puxando uma revolução uma vez por geração. Anos atrás, os números eram gigantes, a AWS crescendo perto de 40% ao ano, o Google Cloud chegando a 45%, a Azure crescendo forte mesmo, já sendo enorme. Só que, segundo o argumento dele, isso desacelerou. O crescimento caiu para a casa dos times, algo como 10 e poucos por cento, em alguns casos, e o movimento geral seria de redução de ritmo. E aqui entra uma lógica simples. Se a IA estivesse realmente gerando um tsunami de uso por clientes finais, a nuvem deveria estar acelerando, não desacelerando. Então, para ele, os negócios circulares estariam maquiando um ponto mais preocupante. A demanda final talvez não seja tão grande quanto o mercado está assumindo hoje. 3. A acusação mais pesada: fraude via depreciação. Agora vem o ponto mais técnico e o mais sério. Burr acusa empresas de tecnologia de estenderem a vida útil contábil dos servidores e hardwares, reduzindo artificialmente despesas e, com isso, inflando lucros. Funciona assim: quando uma empresa compra servidores, GPUs e equipamentos, ela não contabiliza o custo todo de uma vez, ela espalha esse custo ao longo do tempo como depreciação pelo período em que o ativo é considerado útil. Exemplo simples:
Se você deprecia um equipamento em 3 anos, a despesa anual é maior. Se você muda a regra e passa a depreciar em 6 anos, a despesa anual cai pela metade. E quando a despesa cai, o lucro sobe. Mas atenção, o negócio não ficou melhor, não entrou cliente novo, não aumentou a eficiência real, só mudou o jeito de registrar o custo. Burry diz que isso fica ainda mais estranho no mundo da IA porque o hardware ficou obsoleto rápido. A Nvidia lança novas gerações de GPUs a cada 12 a 18 meses, cada uma bem mais potente e eficiente. Então ele pergunta, por que as empresas estão dizendo que o hardware velho dura mais tempo, se tudo fica obsoleto mais rápido? Ele cita casos em que mudanças na vida útil contábil do hardware adicionaram bilhões ao lucro no papel, enquanto a própria empresa reconhecia no mesmo documento que uma parte do hardware antigo já estava obsoleta e precisou de baixa contábil. Para ele, essa contradição é o coração do problema. Na leitura do Burry, isso não é ajuste técnico inocente. É uma forma moderna e comum de inflar resultados. E como as empresas reagiram? Palantir, ataque ao mensageiro, o CEO da Palantir, Alex Karp, foi perguntado sobre as acusações e reagiu de um jeito, digamos, bem agressivo. Em vez de responder o mérito das críticas, ele basicamente desqualificou o Burry por ser short seller, sugeriu que era manipulação e tratou a tese como absurda. E aqui entra uma observação importante. Quando uma empresa está muito segura, ela costuma responder com dados, com calma, explicando. Quando alguém pega no nervo, às vezes a reação vira emoção, ataque pessoal, desvio de assunto. Isso não prova nada sozinho, mas chama atenção. Nvidia. Resposta incomum e sem provas. Nvidia também teria respondido, inclusive citando Burry pelo nome em um documento enviado a analistas, algo raro para uma empresa desse tamanho. Em resumo, o argumento seria: clientes depreciam GPUs em 4 a 6 anos, chips antigos ainda são usados com alta utilização e geram boas margens. Só que a crítica feita por quem acompanha o caso é: usar muito não é mesmo que ter valor econômico alto. E a Nvidia não teria apresentado dados suficientes para desmontar a tese do lucro inflado por contabilidade. Sobre o financiamento circular, a Nvidia teria dito que seus investimentos são pequenos no contexto global e que a receita vem majoritariamente de terceiros. Mas isso, segundo críticos, não resolve o ponto principal. Mesmo que o investimento seja pequeno, se ele ajuda a financiar clientes que compram GPUs, o lucro ainda existe. E o próprio Burry teria respondido dizendo basicamente: eu mantenho tudo o que disse. E fez uma comparação que é importante. Ele não estaria dizendo que a Nvidia é uma fraude tipo Enron. Ele estaria dizendo que ela pode virar algo como a Cisco no estouro da bolha da internet. Empresa real, lucrativa, mas que foi precificada como se a demanda fosse infinita e acabou vítima do excesso de construção overbuild. Então isso coloca o mercado em risco de despencar? A pergunta que interessa é essa. Isso pode derrubar a bolsa? Se o Ruby tiver certo em pontos importantes, o risco não é as empresas são falsas. O risco é o mercado estar precificando o crescimento como se fosse inevitável permanente, quando parte disso pode ser luxo financeiro, contabilidade mais agressiva e demanda final menor do que parece. Se essa narrativa mudar, por exemplo, se os gastos com IA desacelerarem, se a nuvem não acelerar, se as empresas começarem a cortar capex, aí sim pode acontecer aquilo que o mercado faz sem dó: reprecificação. Não precisa quebrar nada. Basta o mercado decidir pagar menos por cada real dólar de lucro futuro. E como essas gigantes têm peso enorme nos índices, uma reprecificação forte nelas pode puxar o resto junto. Mesmo que outras áreas estejam ok, no final, a melhor postura aqui não é pânico e nem fanatismo. É a lucidez. IA pode mudar o mundo? Provavelmente sim. Isso significa que qualquer valuation está justificado? Não. Empresas excelentes podem cair muito quando o mercado percebe que exagerou. Sim, a história está cheia disso. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Burry está exagerando? Ou ele está vendo algo que o mercado não quer enxergar? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou a entender o que está por trás dessas manchetes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo.